Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, também no rádio, né? Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2024. Estamos aí estudando sobre o livro de Ruth e Esther. E aqui o nosso tema geral e subtema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o tema principal. Subtema: os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Né? Para esses tempos agora, para nós pegar esses ensinamentos e trazer para nós nos dias de hoje, para que a gente possa servir a Deus como essas pessoas serviram. E olha, que nós temos muito mais exemplo. Se no tempo de Jesus, logo depois de Jesus, o escritor aos Hebreus disse que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Para nós largar embaraço e pecado e correr com paciência a carreira que está proposta para nós. Nós até estudamos na lição passada, no trimestre passado, sobre a carreira que nos estava proposta. Então, agora imagina hoje, já está com quase 2000 anos que foi escrita aquela carta, agora que nós temos testemunho mesmo. Então, sempre vai acrescentando os testemunhos e vai acrescentando a cobrança, a exigência de Deus, no sentido de você, quanto mais sabe, o próprio Jesus disse, né? Mais é cobrado, né? Então, entenda isso, que essas pessoas deram exemplo aí, lá muito antes de Davi, né? Já pensou? Né? Deram exemplo de que eram servos de Deus, e nós hoje precisamos trazer isso para nós, né? É isso aí. Então, hoje a quarta lição, a lição de número 4, 28 de julho de 2024. O assunto da lição: o encontro de Ruth com Boaz, de Ruth com o seu esposo, né? O seu remidor, né? Sim. Então aqui, texto áureo: o Senhor galardar, meu Deus do céu, tudo demais. Galardoe. Texto áureo: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cuja asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Verdade prática: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Então, assim, você vê que a gente entregar o coração mesmo, né? E confiar na fidelidade e justiça de Deus, porque Deus, ele é fiel mesmo e justo, né? Então é isso aí, nós vamos... Já passo aqui para a Disneide lá fazer essa introdução. Graças a Deus, estamos felizes por poder estar juntos com o telespectador, com o ouvinte, a estudar mais uma lição desse trimestre com o tema de hoje, o encontro de Ruth com Boaz. E nós vamos ver, durante o estudo dessa lição, que Ruth desenvolveu um caráter. E esse caráter sustentou ela durante crises, e grandes crises, que não é diferente da nossa realidade. Ela, como nós, né, durante a nossa jornada de vida nesta terra, ela encontrou grandes obstáculos, teve
grandes perdas, mas também recomeços. Conquistou grandes amizades e ela aprendeu uma lei tão poderosa que foi a lei da honra, né, que nós vamos discorrer, já estudamos em lições passadas, que ela aprendeu a lei da honra, por isso ela decidiu voltar com a sogra, né, sua sogra Noemi, veio para a terra de Belém, exatamente para recomeçar a sua vida depois de sua viuvez. E nós aprendemos também com essa mulher, nesse caráter firme que ela teve, a sua lealdade. Então, nós temos muito que aprender com o caráter de Ruth. E, posteriormente, nós vamos ver também aqui esse encontro que ela teve com Boaz, seu remitor. E alguns historiadores dizem que Salomão foi até inspirado quando ele escreve sobre a mulher de Provérbios 31, lá no capítulo 31, versículos de 10 a 31, talvez ele tenha se inspirado nessa história de Ruth, que essa mulher de verdade é uma mulher virtuosa e que venhamos aprender a desenvolver esse caráter que Ruth teve, que isso possa ser despertado dentro de nós, para que também possamos colher esses frutos de honra e de recompensa. Pois diante de Deus, todas as nossas semeaduras, elas terão recompensas. E Deus é capaz de reconstruir qualquer história, até mesmo quando julgamos que não vai existir resultado positivo ou solução, ou que tudo está perdido. Então, independente de qualquer circunstância, a nossa participação nisso é contribuir com a vontade de Deus. E onde nós vamos descobrir a vontade de Deus? Na sua palavra. Ela foi leal, ela foi firme no seu compromisso, né, de seguir sua sogra, de cuidar da sua sogra. Ela foi corajosa, nós já vimos na lição passada, e não importa o período da história, pois ela viveu. Existe uma distância muito grande entre a realidade dela, entre a vida dela e a nossa. Porém, os propósitos humanos, quando eles se juntam com o propósito de Deus, independente de qualquer época, né? Deus sabe fazer de qualquer circunstância, Deus sabe fazer de qualquer dificuldade uma realidade nova. Então, que nós não venhamos a desanimar diante da dor, diante das perdas, diante das circunstâncias, que venhamos desenvolver um caráter forte de fé e fidelidade e confiar no Senhor, que Ele escreve a nossa história. E no caso de Ruth aqui, o que nós aprendemos é que Deus é capaz de reconstruir qualquer coisa, independente do estado hoje ou amanhã. Tudo pode ser diferente, se nós contribuirmos com isso, claro. Então, abençoadas são as pessoas, nesse caso de Ruth, e poderá ser também no nosso caso, que tem a escolha de ir e de seguir sua própria caminhada, mas decide ficar. Ruth decidiu ficar com a sua sogra, decidiu acreditar no Deus da sua sogra. E Deus está mostrando através dessa lição, que através dessa fé dela, Ele honrou e vai honrar qualquer um que tiver essa mesma disposição. É uma coisa que a gente tem que aprender, se faz necessário aprender de Deus, é que essa disponibilidade, independente de vaidade do homem, que o problema é a vaidade do homem. Se ele não se deixar levar pelo poder de Deus, ele se entregar ao Senhor, ao Espírito de Deus, porque, na verdade, um homem, ele quer atraçar, uma mulher que atrai a ele, no sentido, eu quero falar nesse sentido aqui. Aí, mas quando ele está na direção de Deus, ou a mulher também, não vai atrás de atração física, porque o que vale é o que está dentro. O Jesus até falou isso, que
que o valor do homem, a condenação está no que sai da boca do homem, não é no que entra. O que faz mal para o homem é o que sai da boca. Ou seja, o que está dentro do homem é o que tem valor, entendeu? Ou desvaloriza ou valoriza. Aí o que eu quero dizer com isso? Ali você vê o nosso Isaac, né? O pai dele mandou buscar uma parente dele lá, na terra lá. Aí o Isaac se sujeitou, eu estava com 40 anos de idade, né? Aí você vê, quem é que vem? Eu acredito que ele ficava pensando, Jesus, né? Quem vem aí? Mas não é uma questão, ele com a confiança no Senhor, de que vinha uma pessoa que ele ia gostar, que ia dar certo. Então, quem tem a confiança, eu digo isso porque hoje a pessoa vai muito pela atração, né? Pela vaidade. Ele não procura obedecer ao Senhor, se sujeitar. Então, essa menina aí, você vê que a questão deles dois, desse encontro, tá falando de encontro aqui, né? Sim. Aí ela não se preocupou, eu acredito que não era lá também. Essa atração é mais no sentido interior, mais espiritual do que carnal, né? Tanto ele, porque um homem desse aqui, a gente vê que ele tinha mulheres que queriam ele. É o caso que eu já até preguei sobre isso, às vezes. O caso de Isaac. Quem não queria casar com Isaac? Nessa época, o filho de Abraão, riquíssimo. E o cara super conhecido, meu Deus do céu. Era famoso o Abraão, né? Aí o filho único do homem, o filho da promessa. Isso o pessoal sabia. Se eu sei hoje, imagina quem não sabia na época. Mas ele se sujeitou a ficar, esperar. Quer dizer, da mesma forma um homem desse aqui, quantas mulheres não tinha que queria ele? Mas ele ali, com certeza, dentro de uma direção de Deus. Aí vem essa mulher, ela também se disponibilizar isso aí. Quer dizer, eu estou dizendo isso para a gente buscar em Deus de verdade. Deus, ele não vai obrigar você a casar com ninguém. E nem servir a ninguém, nem ele, nem ninguém. Mas quando você se entrega, todas as coisas contribuem. Até vai falar aqui, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aí você vê esse encontro, né? Aí daí Deus aproveita, tudo é para o bem. Da obra, do reino de Deus. Tudo vai dar certo quando você se entrega verdadeiramente. Essa menina fez isso pelo amor da sua sogra e também pelo povo, a história que ela contou do povo dela e também por Deus, principalmente por Deus ali, né? E Deus pegou ela aí, né? Aproveitou isso aí e jogou nas mãos de uma pessoa que também tinha um temor a Deus. Você vê pelo que o que ele disse aqui para ela, aqui no texto áureo, isso é uma profecia de bênção, né? Desejando a ela que seja galardoada pelo Senhor e que Deus desse verdadeiramente esse galardão se cumpra na tua vida, né? Porque tu se sujeitou ao Deus de Israel, tu veio se abrigar debaixo das suas asas. Né? Então, veio de lá. Já pensou um homem desse aqui temente a Deus e ele se interessar pela uma moabita? Então, tem que ser Deus mesmo, tem que ser uma pessoa que tem direção de Deus. Porque já é o contrário de Sansão, né? Sansão era para ficar com a israelita, que era uma hebreia. Aí já foi o contrário, já foi buscar uma filisteia, lá dos filisteus lá. Quer dizer, foi o contrário, né? Essa daqui podia a mãe dele ou o pai dele dizer, pai, tu tá doido. Né? Então você vê como Deus, ele trabalha, quando é de Deus as coisas dão certo. Então nós precisamos, quando nós buscamos em Deus, ele vai direcionando a gente. Nesse sentido, porque quem está fora, a gente está falando aqui uma pessoa que às vezes nem conhece Deus. Sim, né? sim. Sabe, só veio falar. Quando a gente se entrega ao Senhor, ou deseja isso, Senhor, não conheço, não sei como é que funciona esses crentes aí, esse negócio, mas eu quero saber. Então, você dizendo isso, você se entregou. Aí o Senhor começa a abrir tua mente, começa a falar com você. E às vezes,
Deus já tem falado e você não acredita, você não entende que é Deus que está falando com você, né? Isso aí, uma pessoa dessa aqui direcionada, Deus ia dizendo ali, dando toda aquela, colocando no seu coração o desejo de fazer. É isso que Deus faz quando você se entrega, como diz aqui. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração. De coração, né? Confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Já pensou? Então isso é um coração puro. Como diz o salmista Davi, né? Dá-lhe um coração puro, uma boa consciência, né? Assim, um espírito reto, um espírito voluntário. Exatamente. É muito bonito, porque Ruth tinha as suas grandes virtudes e Boaz tinha uma visão aguçada para perceber essas virtudes. Então, o que lhe atraiu talvez não tenha sido a beleza, mas as virtudes que ele procurava numa mulher, ele encontrou nela. É porque ele soube da história. Ele Exatamente. foi procurar saber, acredito, porque era parente dele, a Noemi, né? Então, quando chegou, ele viu falar e se interessou pela história, no sentido, não, viu uma moça com ela aí que é moabita, mas pensa, era a nora dela, mas cuida dela e quis vir com ela porque temeu a Deus. Ele foi investigar aquilo tudo. Quando ele encontrou-se com ela, que foi Deus também que levou ela, exatamente, talvez até ela já sabia, não, aquela roça ali é, né? É do Boaz, quer dizer, é meio aparentado da Noemi, quer dizer, eu sei que a direção foi para lá. Aí ele já sabia da história dela. Quando viu ela, que perguntou e disseram que era ela, já foi outros olhos. É como que você já pesquisou mesmo nas redes sociais a vida de uma pessoa, né? Hoje, né? E aí você, eu já conheço essa pessoa, apesar de eu não ter visto, estou vendo agora, não é assim? Sim, e quando eles se encontraram as virtudes de ambos. Exatamente. Porque o que tinha nela chamou a atenção dele e o que tinha nele chamou a atenção dela, porque ele elogiou, protegeu. Ele reconheceu a grandeza dela e ela se sentiu totalmente fora. Ela disse, meu Deus, eu não sou merecedora de tanta graça, de tanto elogio. Eu não faço nem parte do seu povo. Mas ele já tinha percebido as características interiores dela, o zelo, o cuidado. Então, isso aí serve de exemplo, até porque nós já falamos na lição passada que essa personagem chamada Ruth, com essas virtudes, ela representa a igreja. Nós somos igreja, pessoas que já aceitamos a Jesus e fomos atraídos, né, por Jesus, reconhecemos as virtudes dele, mas da mesma forma Jesus precisa ver também em nós virtudes. O nosso coração precisa ser sincero. Ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós precisamos ter coração puro, sermos verdadeiros, fiéis, zelosos, amorosos, generosos, cheios de virtudes, para que o Senhor venha se agradar da nossa vida. Da mesma forma, Boaz, né, chega e admira todas essas características, que Boaz representa Cristo. Né? Mas não é um relacionamento que só funciona uma parte, só funciona um lado, não. Ambos precisam estar alinhados. Então, que a gente venha aprender com essa lição, que cada um tem a sua parte. E sobre jovens, principalmente, um conselho. Esse é um bom exemplo para qualquer jovem refletir, tanto masculino como feminino. Não tome direção por aparência, investigue as melhores virtudes e também não somente esperar ou ver ou encontrar essa pessoa virtuosa, mas ser também, né? Pois assim, unindo propósito, unindo caráter forte de fidelidade, nós temos como somar no reino de Deus e cumprir
o propósito de Deus na Terra, não apenas para construir a nossa família, mas para agregar valor na família de Deus também. Exatamente. Não, tem que... Aí a gente vê aqui como ele verdadeiramente desejou que Deus abençoasse ela, e reconheceu a obra que ela fez, no sentido de cuidar da sogra, né? O Senhor te galardoe, o Senhor te abençoe, te recompense mesmo. E se cumpra na tua vida mesmo esse galardão da parte do Senhor. Ele desejou isso para ela, então reconhecendo ali, junto com uma oração, uma intercessão também por ela, né? Então veja aí essa maneira, e ela se alegrou muito, e a maneira dela veio e se inclinou a ele. Porque como um estrangeiro ali, ela podia até ser expulsa dali, de maneira que não poder nem catar as espigas ali, junto com as outras moças, as outras pessoas. Mas da maneira que ele tratou ela, ela ficou impressionada, né? A educação dele, a maneira de também agir dentro da lei de Moisés, né? Ali a lei que foi estabelecida. Então ela ali com certeza ela conhecia a lei ali tudo, porque Noemi, eles cultuavam a Deus ali, ela conhecia o Deus de Israel. Então ela vendo que ele era um homem temente a Deus, de maneira bem gentil também com as pessoas, né? Essa forma de tratar, como tratamos as pessoas, às vezes gera um testemunho que marca muito mais, né, a vida pessoal dessa pessoa do que propriamente pregação, não. Pregação, ou presentes, ou elogios em públicos. Sim. Porque, na verdade, ela poderia ser rejeitada ali, como você acabou de falar. Mas ele aprovou e aceitou ela como ela era. Assim mesmo é Jesus. Ele poderia nos reprovar porque nós não temos nada a oferecer. Se olhar como nós somos seres humanos cheios de falhas, egoístas, às vezes mentimos, às vezes enganamos e às vezes tantas situações que a gente se envolve que não glorifica a Deus, mas mesmo assim Ele olha para nós e diz: eu posso resgatar você, eu posso ajudar você e eu posso lhe proteger. Então que a gente sinta dessa mesma forma, amado pelo Senhor, aceito pelo Senhor, e dessa forma, com essa aceitação, nós sujeitamos aquilo que Ele tem para nós, que não é só receber esse amor, mas também um coração disposto a entregar-se totalmente a Ele. Agora, vendo assim, como você até falou agora há pouco, no sentido de as duas coisas, né? Os dois lados. Porque, sim. Porque é assim, às vezes, vamos falar na questão espiritual mesmo, Deus, né? Aí as pessoas, eles querem se aproveitar porque você é crente, aí ele quer que você seja bonzinho com ele, mas na verdade ele não quer se sujeitar. Ou seja, ele quer o reino, mas não quer obedecer ao reino. Ele só quer as virtudes do reino. Então, assim, do jeito que ele foi gentil, mas ela também, a primeira coisa que ela fez foi se prostrar diante dele, se inclinou, reconhecendo o poderio dele, que ela a pequenez dela e a superioridade dele. Aí ele viu isso aí e já junto com o testemunho, né, ele já fez esse elogio, porque já tinha o testemunho com mais a maneira dela. Porque tem as pessoas que são soberbas, né? Exatamente. Que você não dá de você ajudar, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, mas não tem como concordar com a soberba da pessoa. A pessoa, às vezes, é necessitado, que é o caso de nós com Jesus. Sim. Nós necessitamos dele em tudo. Dentro da inocência, que é exatamente o rudimento, que você não entende, é suportado ali. Jesus sabe disso, ele
mas na arrogância não tem nada com Deus. Orgulho, prepotência é cortado total da parte de Deus. Ou seja, você para se chegar ao Senhor tem que ser manso e humilde de coração. É exatamente o reconhecimento do poderio de Deus, do Senhor Jesus, e eu sou ninguém. Então foi o caso dela ali que ela reconheceu primeiro isso aí. Aí ele já tinha visto falar dela, o testemunho. Aí ele concluiu, não só viu falar, mas faz igual o Jó disse, não é só de ver falar, agora eu vejo com meus próprios olhos. Então é meio que assim. Então eu sempre digo isso, que a pessoa tem que ter essa humildade. Para você ter a outra parte, né, que é receber, e daquele que você necessita dele. Tem muita gente assim, que ele é arrogante com quem ele depende da pessoa. E ele é arrogante, ele é prepotente, ele é soberbo. E às vezes você até oferece a mão, ele retira dele, entendeu? Então temos que ver esses dois lados, porque às vezes eu sou esse que retira a mão, esse que sou prepotente. E muitas vezes eu sou o que quer ajudar. Então tem que tanto no querer ajudar, estar disponível, como no sentido de receber. Você vê que Jesus, ele falou, Apocalipse 3 ali, 17, a última carta, a 7ª lá, que ele disse que aquele pessoal era soberbo, era rico. Vocês que dizem é rico e está enriquecido, de nada tem falta, nem é frio e nem quente, é morno. É exatamente essa questão aqui, que você nem dá e nem quer receber. Você é orgulhoso. Então tem esse lado, muitas vezes você pode ser orgulhoso de dizer, não, você ficar morno no sentido aí, que é esse orgulho de dizer, eu não preciso, aí outra hora você diz, eu não dou também. Então você tá a coluna do meio aí a coisa, né? O relacionamento. Aí a gente tem que ver dos dois lados, o momento que você pode ser prepotente, orgulhoso, e momento de você negar-se a ajudar também. Tem esses dois lados. O relacionamento só funciona se ele tiver mão dupla, né? Eu tenho que ter disposição para receber e disposição para entrega. Não existe como eu ficar só no recebe. E também só a entrega porque suga, né? Então não é amor, não é cumplicidade, não é companheirismo. Então já é exploração. Então isso aí precisa dessa cumplicidade, né? Não é o amor de Deus. É porque então interesse pessoal, aí isso já vai agredir o outro, porque ele já vai se sentir em algum momento explorado. Então é cumplicidade, é eu ter disposição em receber e ao mesmo tempo reconhecer a importância de dar. Por exemplo, nesse caso aqui, ela não tinha nada a oferecer materialmente, porque tem pessoas que falam, mas eu não sou muito mais generosa porque eu não tenho posses. Mas não era uma questão aqui de posse, era questão de coração. Ela tinha disposição em se colocar no lugar da sogra e dizer que iria prestar o melhor atendimento, porque ela se sentia muito mais... Morro junto, né? Ela diz, no sentido dela dizer, eu tenho condições, eu tenho mais saúde, eu tenho mais vigor, então eu vou correr atrás de suprir não só a minha necessidade, mas a sua. Então, o serviço, indiscutivelmente, conta para uma boa relação. Eu, com a minha idade, até digo você também, que vem ali do Maranhãozinho, né? Sim. A gente passou muito por isso aí, essa questão. Hoje o pessoal, os novinhos aí, não sabe o que nós vamos falar aqui, não. Mas assim, das mulheres trabalhar desde meninazinha, 10 anos, 9 anos de idade, trabalhando. Eu mesmo trabalhando de alugado, que a gente chamava, trabalhando na diária para os outros. O papai levava nós, as meninas e eu. Os meninos não, que eu tenho 2 irmãos, mas era mais novo, aí não participaram já é dessa geração, mas que não sofreram tanto, mas nós. Então, é o caso deles aí, as meninas
catando espiga ali, trabalhando mesmo, né? Que ele chamou para proteger elas. Parece esquisito hoje, né? As mulheres estavam trabalhando na colheita, mas isso antigamente tinha máquina, não tinha nada, só gente mesmo, só catando espiguinha por espiguinha. Hoje não existe mais isso, é uma máquina aí que faz por 3.000 pessoas num dia, quer dizer, parece até meio estranho essa coisa. Mas ela foi ali, ó, trabalhar, você falando em trabalhar, eu lembrei disso aí, né? Sim. Que ela foi lá para catar lá o biscate, que a gente chama, que é um... Ali o restinho, aquelas coisinhas que caíam, as sobrazinhas ali. Ela catando ali para alimentar ela e a Noemi, que dá de se entender que ela estava meio baqueadinha já. Porque senão ela tinha ido junto. Ela já estava meio velhinha ali um pouco, que não dava muito, não, fica em casa mesmo, deixa que eu vou lá. E uma nora perceber essa necessidade e se dispor a suprir é louvável, porque hoje, às vezes, os filhos que já foram sustentados, cuidados, assistidos a vida inteira pelos pais, às vezes, na velhice ainda explora até mesmo a aposentadoria. E isso aí é algo trágico e decadente e que agrega sentença para essa criatura que é nova e que poderia ajudar e está explorando. Isso aí, diante de Deus, é abominável. Sem medo de errar. Isso aí é uma semeadura onde a colheita será trágica. Contrário. Aqui é galardão, aqui que ele falou para ela, né? Que ela plantou e Deus ia galardoar ela, ia dar galardão, ia dar recompensa. Agora, esse que você está falando é o que seria a desonra, porque Deus promete honrar aqueles que reconhecem o valor dos seus pais, até porque os nossos pais é uma representação divina. Nós temos o nosso Pai no céu, mas ele nos dá uma referência terrena, que são os nossos pais. E se nós não aprendermos a honrar a esses que vemos, é impossível até sabermos valorizar aquilo que Deus é, ou honrá-lo. E se não ajuda o pai e a mãe mesmo, vai ajudar uma sogra ou qualquer outra pessoa. Aí esse aqui não ajuda mesmo, um boai da vida e ajudar uma mulher que não era nem da nação dele. Sai fora aí. Apesar de ser comum... Então veja que tem virtude aí. Apesar de ser comum hoje na nossa cultura, e tem muitas pessoas que acham até que é correto, mas é erradíssimo você ter na sua mente, formatar isso na sua mente de que você deve ser ajudado. Só deve ser ajudado. Tem pessoas que ainda se irritam por não ser atendido. E não, às vezes, em necessidade, em vaidade mesmo, mas quer ser atendido. E na cultura do reino, é o contrário. É dando que se recebe. Não é recebendo que você vai festejar. É no doar. Até lá em Atos 20:35 fala... Melhor coisa é dar do que receber. Isso se refere a todos os aspectos da nossa vida. Dar atenção, prestar cuidados para aqueles que de fato precisam. E isso são virtudes. E virtudes, elas são aprendidas. Para você ter uma ideia, hoje mesmo eu falei que eu não quero me aposentar. Então, eu não quero. Nunca pensei nisso. Mas não tenho nem vontade. Aí, não, porque tu não precisa. Não, porque eu quero mesmo. Aí, porque talvez eu não precise, é porque eu não quero. Tá entendendo? Então, quem corre atrás disso, eu falei pra ti hoje, né? Que muitos homens que correm atrás do dinheiro, ele não acha ele. Não acha. Todo tempo escasso. Aí quem não tá muito assim, aí acha. Então, assim. Que o dinheiro não vai estar onde você acha que ele está. Ele vai estar onde você vai ser útil. Aonde você vai resolver um problema, você vai procurar o dinheiro como solução. Mas o dinheiro, na verdade, ele está onde está um problema. Aí você resolve o problema e recebe o dinheiro. Você vê pelo Boaz mesmo. Nós estamos falando dele. Exatamente. E assim, vamos aqui, só para rapidinho, porque nós estamos perdendo tempo aqui já. Mas assim, essa questão de dinheiro aí,
Você não precisa falar em Deus, não. Se você faz a coisa certinha, pode não buscar Deus, não sabe nem quem é. Então você é abençoado. Faz a coisa direitinho, paga os outros direitinho, o teu dinheiro é para ajudar as pessoas. Eu conheço pessoas aí que não tem nada a ver com crença, com Bíblia, com nada. E ele é abençoado. Porque ele ajuda as pessoas, o dinheiro dele não é para ele guardar, não. Não, ele ajuda as pessoas, ele emprega as pessoas, ele paga direito, ele... Pronto. Isso. Aí, agora, quando você busca em Deus, melhor ainda, né? Porque esse Porque dinheiro você pode aplicar também na obra e tudo, e você vai acumulando tesouro no céu, onde a traça não rói. Quer dizer, aí você, quando morrer, ainda tem coisa guardada lá, tem semente, né? Tem galardão, né? Que é o caso da menina aqui, o galardão, porque ela se abrigou debaixo das asas do Senhor, né? Então, assim, mas essa questão do dinheiro é isso aí, esse equilíbrio de você não ser ganancioso. Porque tem gente que ele não é. Você entendeu na vida. Porque... Mas ele trabalha porque é trabalhador mesmo, responsável. Mas ele não tem essa ganância de brigar por dinheiro. Eu conheço pessoas assim. O evangelho ele tem duas faces. A pessoa de Jesus que nos leva para o céu e os princípios de Jesus que nos faz prosperar na terra. Exatamente. Quem obedece os princípios, independente de ter aceitado a Jesus ou não, o judeu. Está resolvido, porque se ele segue esses princípios, ele vai adquirir essa recompensa. E a pessoa vai te levar para a salvação. Tem milhares e milhares de judeus que não é cristão. Ele é judeu, mas ele não é cristão. E eles são abençoadíssimos, porque existe uma bênção em Abraão, uma bênção terrena, que não tem condição. Aí dizem que 55% de toda a riqueza do planeta é dos judeus. Dizem. Então veja aí, e o judeu é pouca, não é tanta gente assim no mundo. Mas para ter uma ideia, ele tem uma bênção já na terra, né? Estabelecido na terra, sem ser cristão. Que eles obedecem os princípios. Porque ele traz lá dessa bênção de Deus, lá de Abraão. Aí é tudo terreno, não tem nada a ver no céu. Porque são judeus. Ele vive no judaísmo ainda. Quer dizer, quem não é cristão, a Bíblia diz que não salva. Não tem como você não acreditar em Cristo, que é o Messias. E eles não acreditam, né? Muitos. Mas são abençoados. Inteligentíssimos. Então vamos a... Leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 2, versículos de 1 ao 4 e versículos 11, versículos 12 e 14. Todos do mesmo capítulo 2. Vou fazer uma leitura direta. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. É isso, né? Ela entrou já aqui no sistema de recompensa.
E o temor de Deus que ele tinha chegou já saudando ali os funcionários, né? E os funcionários dizendo para ele, o Senhor te abençoe. Coisa maravilhosa. Aí a gente vê que acabou que era crente, né? Então, assim... Apresentação dos objetivos. Os objetivos. São 3 objetivos. O primeiro, apresentar a proposta de Noemi. O segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E o terceiro, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Exatamente. Encontro. A palavra-chave é encontro, né? Vamos aí o primeiro tópico. Primeiro tópico, Boaz, o remidor. Primeiro subtópico, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um homem produtor rural, Boaz, tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Ruth, capítulo 2, versículo 5, versículo 6 e versículo 23. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Exatamente. Pois é, então aqui a gente já vê as qualidades dele, né? É o que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Das qualidades dele de caráter, né? Um homem poderoso, mas nesse sentido aí, que a gente é valente, né? Vamos dizer assim, mas não é valente para brigar, para fazer a coisa errada, pelo contrário. Valente no sentido de prudência, de persistência, de zeloso, né? De cuidadoso, de caráter, né? É nesse sentido aí que ele tinha essas qualidades, né? E tinha muitas posses, né? Pelo que a gente vê aí, muita gente trabalhava com ele, né? Sim. Vamos... Segundo subtópico, Goel e Levi, que são a expressão da geração de Elimeleque, não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, ele era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Ruth, capítulo 4, versículo 3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Gênesis, capítulo 38, versículos 6 ao 11. Eram 2 prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Levítico 25, do versículo 25 ao 28, 47 até o 59. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 ao 10. Mateus capítulo 22, versículos 24 ao 48. Tudo indica que essa prática foi ampliada segundo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. Levítico, capítulo 25, versículo 48 e 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Ruth, capítulo 3, versículo 12. Exatamente. Esse não quis
né, teve lá seus motivos para não querer e ele assumiu, né? Então, vendo na lei, assim, até foi comentado com Jesus sobre essa lei. Os fariseus perguntaram para Jesus aquela questão da uma mulher que casou com um homem, aí esse homem morreu, ela casou com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Vai até o sétimo, morreu todos. Aí na eternidade vai ser mulher de qual dos 7? Perguntaram para Jesus. Jesus disse, não vai ter mulher não. Vocês vão ser igual aos anjos. Então é diferente das testemunhas de Jeová, né? Que ele não pensa assim. Eles acham que vai ser uma coisa natural que você vai ter tua mulher lá. No mundo espiritual não existe anjo, não. Então é um negócio assim, pra gente entender que, né? Mas aqui na lei de Moisés tinha aí esse resgatador, por isso eles fizeram essa pergunta para Jesus, né? Que tinha essa obrigação, se a pessoa não rejeitasse, quem ficava errado era ele. O cunhado estava errado, se não ficasse com ela, né? Então, mas aqui ela foi passado para Boaz, ele cedeu porque ele deu lá seu parecer, porque era o mais próximo, ele passou para o segundo, que era exatamente Boaz, né? Para se cumprir exatamente a história mesmo aqui, né? Dessa descendência de Davi aí. Sim, o terceiro subtópico, temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco. Dirigia a todos os segadores. Indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Ruth, capítulo 2, versículo 4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Efésios, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9. Colossenses, capítulo 3 e versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1. Exatamente. Paulo, ele fala bem assim. Ali também, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, no versículo 1 ali, ele fala a respeito disso aqui, esse tratamento, né? Do empregado com o patrão. E aqui em Efésios 6, 5, ele fala mais a respeito disso, do patrão ter o temor, sabendo que o Deus dele é o Deus dos outros também, o Deus dos outros é o dele. Então, para ter essa consideração e saber que ninguém é nada, né? É isso aí que é o caso de Boaz. Ele sabia a posição dele no sentido espiritual, a visão de Deus para com ele, né? Que não adianta que essa lei da semeadura no sentido natural também. Você plantou ali no sentido natural, você colheu também, né? O mundo espiritual conduz o natural, é isso aí. Então você foi arrogante, prepotente, de alguma forma humilhar as pessoas, você será humilhado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse Jesus. Então vem a recompensa mesmo, sentido natural mesmo, né? Então é isso aí, nós vamos o nosso intervalo então, né? Sim, vamos aqui para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição. Sim. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão
favor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Já estamos de volta, vamos aqui para o segundo tópico da lição.
Segundo tópico, o carinho de Boaz para com Ruth. Primeiro subtópico, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth, capítulo 2, versículo 5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Ruth, capítulo 2, versículo 9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Marcos, capítulo 2, versículo de 15 ao 17. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3 ao 27. Muito Pois legal. É, ele, nessa questão de, como líder, né? Como uma pessoa que administra, né? Ele já viu virtude nela, ele já enxergou logo uma diferença. Sim. Porque a pessoa que trabalha com pessoas assim, ele já tem essa visão, esse discernimento, é um dom, né? Ele já vê uma diferença na pessoa. Em olhar ali, ele já viu que ela é diferente das outras, né? E ainda sabendo, já quando disseram que era ela, aí já acrescentou mais alguma coisa nisso mesmo, mas ele já percebeu logo quando falou com ela, já tratou de uma forma bem diferenciada e já deu uma ordem para as pessoas não perturbar ela, né? No sentido de agredir sexualmente de alguma forma ou com palavras, né? Então já tratou de proteger ela, por causa da sinceridade dela, né? Da disponibilidade e o caráter dela, né? Ele já viu tudo isso e protegeu. Pela questão dela ser pobre, estrangeira, ela se tornava mais vulnerável, né? E tem pessoas que se aproveitam da miséria dos outros. Então, Exatamente. Com certeza, isso poderia ocorrer naqueles ambientes, até porque um ambiente de trabalho onde tem pessoas que se sentem na liberdade de Exatamente. até ultrapassar certos limites. Aí, tanto que ele já separou ela ali, já colocou, já junto com as mulheres, né? Que tava, porque tinha uma turma de homem e uma turma de mulher que estava fazendo a colheita. E já tirou pro lado das mulheres lá, colocou no meio das moças ali, né? Sim, Assim. então ele era muito generoso e ser gentil, bondoso, não retira a masculinidade de um homem, pelo contrário, reforça, né? Porque tem homens que têm até receio, né? E com certeza isso não era comum, porque se foi engrandecido as virtudes dele, talvez não fosse comum essas atitudes. Então, Mas não era mesmo, porque as mulheres nessa época eram tratadas um pouco diferente, né? Na verdade, era bem diferente de hoje. por isso que Boaz já era um apontamento para Jesus, porque Jesus também não discriminou Exatamente. as mulheres principalmente. Porque ele não tirava proveito da... Sim, Porque, na verdade, Jesus, ele questionou isso aí, quando falaram para ele sobre divórcio e tudo. Ele disse, não, o divórcio foi criado, estava lá na lei de Moisés, pela dureza do coração de vocês. E o caboclo, achava a mulher ficar feia, ele ia divorciar, jogava ela fora. Quer dizer, aí ele colocou o divórcio ali dentro da lei por causa disso aí. Se não fosse isso, não precisava.
Então Jesus já jogou a culpa nos homens, né? Pela dureza do nosso coração. Não foi porque Deus quisesse. Então veja aí que é isso aí, tudo vem... existe a lei também, a lei foi estabelecida em todos os sentidos, por causa do erro do homem. O homem não tem, sem lei, ele se aproveita dos outros, entendeu? Então, no sentido aí que a lei, ela amparava um pouco essa questão do homem ser superior de maneira, naquela época ali, as mulheres era para ficar em casa mesmo ali, cuidar só da família mesmo, aquela coisa lá. Não tinha muita liberdade para muita coisa, não. E aí podiam se aproveitar, né? O homem, ele não era muito comum ele ser gentil assim, dessa forma aí. Sim. De ver, de considerar. Principalmente mulher. É esse caso dela aí. Se fosse um homem estrangeiro já era menos, já era desconsiderado, imagina uma mulher. Uma mulher estrangeira. E pobre, bem pobre. Mas ele viu por essas virtudes, né? Dela com a sogra, essa questão toda aí. Que ele reviu, mas para isso você tem que ser inteligente, você tem que ser humilde, você tem que ser um herói mesmo, como está dizendo aqui. Sim. Né? Dele ter essa visão de administração, essa visão de pessoa, de considerar as pessoas. E senão ele não levava em conta isso, não. Pelo contrário, ele podia até se aproveitar dela. Eu penso que ao olhar, com esse olhar que ele teve para ela, ele não olhava o que ela tinha a apresentar, mas o que ele tinha a oferecer para ela. Porque ele já estava ali dando uma proteção, porque ele já... Logo em seguida, a gente já vê que tinha alguém que poderia remi-la, mas ele disse, eu vou dar a oportunidade para esse que é prioridade, mas caso não, eu farei isso. Então, ele já tinha como protetor fiel dela. Exato. Mesmo ainda não tendo oficializado, mas ele já tinha em vista que ela seria a pessoa ideal. Então, foi concluindo e no final de tudo... Na verdade, era Deus montando esse quebra-cabeça para que essa descendência, né, fosse a mesma de Cristo. Porque Jesus também, ele vem quebrando vários paradigmas. Jesus vem quebrando vários protocolos que o próprio homem vai criando para dificultar o acesso ao reino. Já quando você vai ver o pai de Davi, já não teve essa consideração toda por ele. Não, tem ali, ninguém conta com ele, não. É para dar uma olhada para esses meninos que estão aqui. É mais ou menos isso aí. Mas não tem mais ninguém, não tem um. Quando foi para ungir o rei, Davi. Ele nunca pensou que fosse ele. Não, vai lá olhar o negócio, não tem uma reunião aqui, não precisa de dor aqui no meio, não. É mais ou menos isso aí. Foi. Mas era ele que era escolhido. Já foi diferente. Ele menosprezou o Ruivinho, né? Segundo o subtópico, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Ruth, capítulo 2, versículo 7. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Verdade. Que maravilha. E ele como uma espécie de Cristo, com a idade comparada, já sabia do testemunho, como Jesus sabe da gente, né? A necessidade que a gente tem dele. Aí tem que ter essa humildade. Ser manso e humilde de coração para encontrar com ele. Ela já veio logo dessa forma, né? Se humilhando, achando que não era nem merecedora.
desse tal tratamento e ele viu isso como virtude nela. E é impressionante como o testemunho chega primeiro. E o que é esse testemunho? É a sua história de vida que ao longo de toda a sua vida você constrói. Né? Então não são as pessoas que vão construir a sua história, é você mesmo. Então o conselho é: construa a sua história com pilares da verdade, da sinceridade, da lealdade, da generosidade, que embora um ou dois levante-se contra isso, mas o seu testemunho vai estar muito mais firme do que qualquer mentira, calúnia ou difamação, que é isso aí vai ser como palha, o vento vai levar, porque o que vai sustentar é o que você é de fato. Exatamente, é a base, né? Sim, isso é muito importante. E Deus também leva isso em conta. Com certeza. Terceiro subtópico, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, capítulo 2 e versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E, como servo de Deus, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ruth, capítulo 2 e versículo 13. Exatamente, ele sabia que Deus não faz acepção de pessoa, né? Que não é só os israelitas, os hebreus, os judeus, né? Que é tudo a mesma coisa, que tem direito à salvação. Todo ser humano tem. Apenas ele separou um povo, ele entendia isso. Ele separou um povo para dar exemplo para os outros, que é o caso que deu exemplo para Ruth. Quem deu exemplo? A Noemi disse para ela: nós somos assim, assim, assado. Aí ela disse: eu quero ser assim. É isso aí, é nesse caso aí. Então, o testemunho de Noemi levou a Ruth a criar um testemunho também na sua vida. E o de Boaz também, aí juntou tudo ali, né? Então, isso é bom, porque vamos correr que agora... Terceiro tópico. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro subtópico, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Lucas capítulo 18, versículos 1 ao 8 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, que era o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía os sacrifícios de crianças. Números, capítulo 21, versículo 29 e 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. 2 Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jirê, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Exatamente. Semeou, colheu, né? Aquilo que o homem semeia, principalmente espiritual, aí colhe a vida eterna, né? Exatamente. Então veja que quem colhe, quem planta, colhe, né? E nós até falamos já no comentário que tem a colheita natural. Você faz a coisa correta, aí você é abençoado, né? É. E se você faz espiritual, aí que é abençoado mesmo nas duas coisas, né?
Isso é uma questão de tempo. E né? você, se você buscar o espiritual, você é crente mesmo, mas você faz coisinhas erradas no natural, você não vai colher a coisa errada também. Do mesmo jeito. Deus não pode abençoar se você erra. E você não aprende a acertar. Não quer obedecer ao acerto. Porque Deus te ensina você fazer negócio direitinho, tudo, mas veja crente enrolado. Ele tem salvação, porque ele está correndo atrás da salvação, ele está orando, buscando a Deus, acredita, mas ele, no natural, ele não prospera. Não vai, não. Mas isso não é uma lógica também. Tem gente que é abençoado e ele nunca prospera no sentido de ter muita coisa. Não, a gente não pode levar isso como lógica, né? E às vezes também não tem o preparo, porque tem pessoas que não sente orgulho muito, muito cedo, muito rápido, se impressiona muito. É igual criança, né? Você não pode dar muito doce que ela vai querer comer tudo de uma vez. Assim, não tem... As pessoas não passam vergonha, não são envergonhados quem faz os negócios direito. Ele tem lá suas coisinhas ali, tudo arrumadinho, entendeu? Então é abençoado. Você chega na casa dele, a vida dele é toda arrumadinha. Apesar de ter pouquinha coisa, mas é tudo certinho. Então quem não é, pensa no negócio, né? Mesmo sendo crente. Sim. Segundo subtópico, os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Para ela era apenas uma casualidade, quando, na verdade, era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Ruth capítulo 2, versículo 20. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Jó capítulo 14, versículos 7 ao 9. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará. Exato. Essa deve ser a nossa expectativa diante das adversidades. Ela entendeu ali que Deus estava no negócio. Ali não, Deus vai me recompensar ainda. Eu vou ter alegria. Então ela viu. Isso é maravilhoso. Viu que a coisa estava andando do lado certo. Terceiro subtópico, resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente, nos campos de Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 17, versículo 21. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril. Colheu cevada e de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Ruth, capítulo 2, versículo 23. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Exatamente. Isso aí é sem dúvida. Inspiradora essa história. Exatamente. Conclusão. Né? A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o melhor, é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Senti vontade de ser como Ruth. Desenvolver essas virtudes que engrandecem o nome do Senhor e, acima de tudo, gera essa alegria. E nenhum desses sabe o tamanho da obra que fez. Eles morreram sem saber o tamanho da obra. Será revelado na eternidade. O próprio Abraão, ele acha
achava ali, mas não entendia. Aí hoje, se ele tivesse vivo aqui hoje, ele aparecesse e dizer para ele o que aconteceu, ele ia ficar impressionado, né? Então, da mesma forma, ela morreu sem saber que ia ser bisavó do maior rei de Israel, de todos os tempos, né? Com a promessa que veio dos lombos dele, veio o Messias, o Salvador da humanidade. Aí eu vou te falar. Então é uma obra grande e o que nós devemos fazer é fazer. Devemos fazer é fazer. Construir também a nossa história de fé. O que nos cabe a gente fazer hoje, entendeu? Não é amanhã e nem ontem, não adianta se reclamar do de ontem. Se fez, não fez, né? Sim. Não, tem que ser hoje. Não adianta também pensar, se preocupar com o dia da manhã, não adianta também querer correr. É que Paulo diz para não querer fazer ou querer fazer aquilo que Deus não te deu a fazer, né? Tem que fazer conforme a fé que foi te dada. Você não pode também exagerar na coisa, Sim. você pode atropelar, passar de Jesus, se perder todo. Então não é por correr, você vê que a obra de Deus é você acreditar no Senhor Jesus e fazer hoje o que deve fazer hoje, né? É isso aí, porque o dia da manhã não pertence a nós. É isso aí, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Nós chegamos aí, final de mais uma lição da Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Deus venha abençoar grandemente. Você pode compartilhar nosso programa, né? Nas redes sociais, e assim você está ajudando nós, né? Não no sentido de arrecadar dinheiro, né? Nesse sentido, ajudando a Divulgar a palavra de Deus. Divulgar a palavra do Senhor. Nós não temos intenção nenhuma de ganhar dinheiro de jeito nenhum, né? Mas é divulgar a palavra de Deus. Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.